Mão-pé-boca é um vírus infantil comum que causa feridas na boca e erupções nas mãos, pés e no restante do corpo. A condição é transmitida por contato direto com saliva ou muco. Os sintomas incluem febre, dor de garganta, mal-estar, irritabilidade e perda de apetite. A enfermeira Débora Mertes trouxe mais detalhes e alerta para os pais. A transmissão, da síndrome mão-pé-boca, ela acontece principalmente por vias respiratórias, mas também pode ser via fecal-oral com contato de outras crianças, tá? Então, o cuidado referente à criança que está com essa comorbidade no momento, com essa patologia, é o isolamento de tudo. Então, além de afastar da escola, os responsáveis pela essa criança têm que entender que ela não pode frequentar outros lugares públicos, não pode ir ao mercado, pracinhas. Então, esse período de isolamento, que pode variar aí de 4 a 7 dias, em média 7 a 10 dias, dependendo dos sintomas da criança, tá? Então, é isolamento total. Débora ainda enfatiza como diferenciar o vírus de outras doenças, como catapora ou até uma possível alergia, para que as medidas necessárias sejam tomadas. Os primeiros sintomas podem aparecer de 3 a 4 dias antes de iniciar as lesões na pele, que a gente vai falar um pouquinho mais. Então, nos primeiros dias, a criança pode começar a ficar bem enjoadinha, mais chorosa, começa a ter febre, que vai subindo, Então, quando atinge ali o pico de 4 a 5 dias da infecção, as febres tornam-se bem altas. E questão da noite para o dia, começa a aparecer as vesículas, as pápulas, Começa a aparecer primeiro pintinhas pequenininhas na palma da mão, do pé, em volta da boca. Aí quando está a média de 5, 6 dias ali já começa a espalhar. Então pode sair completamente na cavidade oral, nas tonsilas, as amígdalas da criança, na garganta. Isso vai deixar a criança muito irritada, ela vai ficar com inapetência, ou seja, ela não vai querer comer, não vai querer mamar, vai ficar muito enjoadinha. E ela vai ficar salivando bastante por causa dessas lesões, tá? Lembrando, novamente, que é infectada. Então, essa baba aí tem que ter muito cuidado com a questão dos paninhos que a gente limpa a criança para não ter uma infecção secundária após. E daí, depois de 5, 6 dias, já está bem espalhado, então as bolinhas de água, às vezes acumulam um pouquinho de secreção, começa a aumentar, principalmente em região de fralda da criança, tá? Na parte posterior aqui. Na genitália pode sair também, cotovelos tem umas lesões e a criança fica muito irritada porque coça bastante, tá? E a gente tem que fazer de tudo para poder aliviar os sintomas dessa criança. O tratamento é simples para combater os sintomas, como febre e irritação na pele. O primeiro sintoma é febre, então a gente vai dar um antitérmico para essa criança. A criança vai ficar muito irritada, com a boquinha machucada, então tem que fazer uma higienização boa nessa boca, por mais que a criança recuse, após de você dar um medicamento, fazer essa criança tomar uma água, enxaguar a boca, para poder não estragar os dentinhos, caso a criança já tenha, a dentição. Então, ter esse cuidado. Além dos antitérmicos, a gente recomenda passar algumas pomadinhas no corpo, mas isso vai ser a critério do profissional que atender essa criança, alguns antialérgicos em alguns casos mais fortes, tem alguns banhos também que a gente faz para aliviar o prurido, a coceira dessa criança, e ela tende a ficar menos irritada com o passar dos dias. Então a maior dificuldade, o que preocupa mais os pais é justamente a temperatura, a febre e a recusa de alimentos. Porque como a criança ela tende a ingerir menos líquido, comer menos, ela pode ter um pouquinho de desidratação, tá? Então a gente tem que forçar essa criança, oferecer água de coco, que é muito bom, além da água, se a criança mama, sempre higienizar a boca logo após para não acumular bactérias ali. E uma coisa que não é muito falada, mas que é o correto a ser feito. Você escova os dentes da criança com a escova dela durante todo o ciclo viral. Quando a criança melhorar dos sintomas, essa escova tem que ser descartada. Você vai arrumar uma nova e daí, a partir dali, começar uma nova higienização com uma escovinha limpa. A mais recomendada, que ajuda a secar as lesões é a pasta d'água, que não tem nenhuma contraindicação, Então, ela vai ajudar a secar essa criança e você fazer o banhozinho para poder diminuir a coceira dela do corpo
conforme o médico ou o enfermeiro prescrever na unidade. Caso seu filho tenha algum sintoma semelhante ou igual a esse vírus, leve-o até a unidade de saúde mais próxima da sua casa.